Fala, galera! E a partir de hoje, nas nossas aulas de leitura e interpretação de textos, nós vamos começar a explorar as múltiplas linguagens que podem compor um texto. Começando aí pelo texto publicitário. Isso mesmo. Na verdade, pelas propagandas e publicidades. Por que eu já faço logo essa diferença, em relação a essa terminologia? Porque, não sei se você sabia, mas quando a gente fala de propaganda, nós estamos falando de um texto que é diferente em essência da publicidade. Então vamos começar já traçando essa diferença aqui. Embora o termo, gente, propaganda tenha se popularizado para se referir àquele texto que tem o objetivo de vender, de divulgar um determinado produto ou marca, esse termo, na verdade, se adequa, o termo propaganda se adequa a textos, como o nome já sugere, que tem o objetivo de propagar ideias. Então, vejam só, propaganda tem o objetivo de propagar ideias, diferentemente da publicidade. A publicidade, sim, se refere a esse texto, que tem o objetivo de vender, divulgar determinada marca ou produto. Então, na verdade, aqueles textos que a gente costuma chamar de propaganda são publicidades. E propaganda são aqueles textos de teor mais conscientizador, aquele texto que tenta, promover aí uma ideia para que ela seja amplamente aceita na sociedade, divulgar determinada campanha. Geralmente são textos vinculados a temas, como saúde, meio ambiente, educação. Então, é importante que a gente, ao começar a estudar esses textos, que geralmente caem na prova objetiva do Enem, nas questões de leitura e interpretação, é importante que a gente saiba fazer essa diferença em relação à nomenclatura de gênero. E aí vocês poderiam perguntar, Fabiana, e por que eu tenho a popularização do termo propaganda? Porque, na verdade, eu posso chamar a publicidade também de propaganda comercial. Só que é claro que ninguém se refere à propaganda em se querendo tratar de publicidade como propaganda comercial. Até por conta de uma economia mesmo linguística, Imaginem, todas as vezes a gente fosse se referir a esse texto, falássemos, olha, você assistiu à propaganda comercial da Coca-Cola? Então, por uma questão de economia, por uma questão de ser mais conciso, o termo propaganda acabou se popularizando. Então, não significa dizer que quando as pessoas estão usando essa expressão propaganda, 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 elas estejam de todo errado, porque existe implicitamente a ideia de que ali elas estão referindo-se a propagandas comerciais, certo? Mas é importante a gente fazer e estabelecer essa diferença entre propaganda e publicidade, até porque no enunciado de uma questão, no enunciado de uma prova, vocês podem se deparar com o termo publicidade ou até entre as alternativas em uma questão que peça para você identificar gênero, e aí é importante que você saiba bem direitinho essa diferença conceitual. Então, por que esses textos eles costumam aí aparecer nessas avaliações, nessas provas de Enem e até de vestibulares? Porque, gente, se tem uma coisa que o texto publicitário explora muito, assim como as propagandas, é a questão da linguagem mista. Não podemos deixar de reconhecer que ali nós temos um texto que apresenta uma linguagem riquíssima e, além disso, não só por ser mista, na sua parte verbal, em seus aspectos verbais, é um texto que costuma jogar muito com as palavras. Então, ele apresenta um jogo de palavras muito forte, apresenta um jogo de palavras tendo em vista constituir sentidos e se atingir o objetivo sociocomunicativo que se quer. Então, eu tenho ali um texto com um potencial muito grande para ser explorado em questões de leitura e interpretação, justamente para se identificar se esse aluno, se esse estudante foi capaz de perceber quais foram ali os mecanismos de linguagem utilizados para se atingir aquele objetivo, seja o de propagar uma ideia, seja o de promover uma marca ou um produto. Então, gente, para que a gente possa entender esse gênero em sua completude, a gente vai viajar um pouquinho pela história da publicidade e da propaganda no Brasil. Como tudo isso começou a surgir? Hoje nós temos textos muito dinâmicos, textos que exploram imagens e, além das imagens, composições sonoras.
até possibilitadas aí pelas mídias digitais, músicas, temos textos que, se a gente for analisar sob essa perspectiva da linguagem, são muito ricos, né? Se a gente vai analisar sob a perspectiva do suporte que veicula esses textos, também temos aí uma multiplicidade grande, gigante de suportes aí que vão literalmente do chão até o céu, né? Porque o céu é o limite hoje para as agências de publicidade divulgarem aí as suas campanhas. Mas como será que tudo isso começou? Como se deu essa história da formação aí, né, das agências de publicidade no Brasil? Como será que os primeiros textos publicitários foram divulgados aqui no Brasil? E que formatos eles tinham? Né? Vamos conhecer um pouquinho dessa história, vocês vão ver como é encantadora e maravilhosa essa história da propaganda no Brasil. Vejamos! A propaganda é um elemento muito presente nas sociedades contemporâneas. Tida como responsável por modos, modismos e hábitos, ela é considerada um espelho social. Atividade que se estabeleceu graças à industrialização e ao crescimento dos grandes centros urbanos em todo o planeta. A propaganda hoje pertence à cultura das sociedades que a abrigam e ainda mais. Ela tem a capacidade de se servir da própria cultura para criar valores e atitudes. A propaganda surgiu com o comércio. Sempre esteve ligada, acima de tudo, ao nome do produtor e, mais tarde, à marca que se popularizou. A propaganda sempre foi usada como uma forma de repercutir esta marca, de torná-la conhecida e respeitada. E é uma atividade muito antiga. Existem exemplos de publicidade de fundo comercial em Pompeia, nas escavações de cidades etruscas. A propaganda é uma atividade das mais antigas das atividades do homem, né? Ela, na verdade, surgiu quando o homem começou a falar, talvez até antes disso, né? Quando o homem aprendeu a falar, quando ele se comunicou, ele já começou a fazer propaganda. Durante os 3 séculos após o nosso descobrimento, a propaganda brasileira foi quase que exclusivamente oral. Vivíamos um tempo de pregões, época do quem quer comprar, do quem quer vender. No ano de 1808, com o surgimento do nosso primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, ficou registrado nosso primeiro anúncio. Esse primeiro jornal, então, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, desde o primeiro número já aparece com anúncios. Então, data daí oficialmente o início da nossa publicidade. O jornal, né, no Brasil segue essa história, né, como um meio mais importante de comunicação, refletindo exatamente a sociedade. Acho que muito mais através do anúncio. Os anúncios classificados de escravos mostram exatamente como se tratavam, como que as pessoas, a sociedade brasileira via o escravo.
Você vai conhecendo a sociedade brasileira através dos classificados, dos anúncios, etc, etc, etc. Você vai vendo como as pessoas pensam, como é que os produtos eram consumidos, como é que as pessoas se vestiam, o que elas achavam que era moda, o que elas achavam que era politicamente correto, quais eram os sonhos de cada um deles. Unguentos, livros, roupas, pós faciais, tudo o que pertencia à toalete das senhoras era anunciado. Assim como serviços de retratistas, cocheiros, relojoeiros e sapateiros. Em 1900, a profissão ganhou contornos mais nítidos com a chegada das primeiras revistas. Todas muito avançadas, bem impressas e com programações de anúncios em posição fixa. Nos anos seguintes, o agente de anúncios sozinho ou associado a outro iria se transformar em agência para servir ao jornal e à revista. Entre o ano de 1913 e 1914, surgiu nossa primeira agência, a Castal de Benetton, que logo se transformaria em A Eclética. Em 1925, a General Motors chegou ao Brasil, já contando com sua própria divisão de publicidade, com 27 profissionais. E esse departamento de propaganda da General Motors está na origem, nas raízes da nossa, vamos dizer, do período mais científico, do período mais profissional da nossa propaganda, que a partir daí se desenvolve com a vinda de agências para cá. Por volta de 1850, os anúncios ganharam vinhetas ilustradas e cresceram no tamanho. A poesia entrava em nossa propaganda. A figura do agenciador de anúncios recebia a colaboração dos poetas que sempre estiveram à mão para texto e layout. O poeta Casimiro de Abreu escreveu os primeiros versinhos publicitários. Mas o mais ativo entre os poetas foi mesmo Olavo Bilac. O público da época, na maioria analfabeto ou semi-analfabeto, encontrava nas rimas a indispensável ajuda para guardar temas e anúncios. Também foi nesse momento, com anúncios alegres e divertidos, que nossos poetas lançaram a grande semente da propaganda brasileira, o seu tom irreverente. Os publicitários eram todos poetas, todos jornalistas e poetas. Eu basto os figos, Olavo Bilac, Emílio de Menezes, quem você quiser. Não há um poeta brasileiro, eu acho que com exceção de Castro Alves, que não tivesse ganho realmente dinheiro na propaganda. E como era do ofício deles, eles versejavam. Eles faziam quadrinhas para os seus clientes. As pessoas descobriram que era muito mais fácil você guardar a mensagem em forma de versos, né, que funciona como um puxador de memória, do que escrito sem a rima. As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres como creme Rugol. Mais encanto para você, Creme Rugol. mais juventude para sua cutis. Creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas. Creme Rugol. A cultura oral, ela tem uma força, né, dentro da nossa cultura, e a coisa da rima é muito presente, não é? Então você explorar isto na propaganda é uma maneira de conseguir uma boa empatia com o público, uma boa identificação com o público. Tem várias coisas, o xarope São João, e tem lá uma pessoa se sentindo asfixiada e a pessoa diz: larga-me, larga-me, deixe-me gritar. Uma quadrinha imortal que todo mundo se lembra dos bondes, Veja Ilustre Passageiro. Veja o ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que você tem ao seu lado. Veja, ilustre passageiro, que belo tipo faceiro tem sentado ao seu lado, não é? Mas, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. Isso era um anúncio de bonde, não é? E outras tantas coisas que você percebe que tem qualidade e muito inseridas no pensamento daquele momento. Eram frases até certo ponto ingênuas, mas que cumpriam o seu papel, vendiam. Era uma propaganda simples, feita para uma sociedade simples. Como a gente pode perceber, não se fazem mais propagandas como antigamente, né, gente? Literalmente. Propagandas aí
bem diferentes, né? Essas propagandas no início do surgimento aí dessa história da propaganda no Brasil, bem diferentes dessas que hoje nós estamos aí acostumados a ver nos outdoors, na televisão, na internet, no rádio, nos diversos meios aí com os quais nós temos contato. Então a gente percebe, né, por essa história da propaganda, como tudo isso começa. E mais, por que é importante a gente perceber esse começo, essa história? Porque através desses textos, a gente consegue também, quando a gente percebe como eles eram feitos e como eles eram organizados, a gente consegue também encontrar o registro de uma época. Isso mesmo, o registro no que se diz respeito à história daquele povo, aos costumes, à moda, às tradições, aos perfis, né, de consumidores, à mulher da época, ao homem da época, aos papéis sociais que esses sujeitos desempenhavam. E aí, quando a gente pega o texto publicitário para estudar nessa perspectiva histórica, a gente consegue entender para além do uso da linguagem que era empregada ali. A partir desses usos, a gente consegue enxergar também um retrato da sociedade da época. Então, por isso mesmo, é muito interessante estudar esse gênero textual, e é por isso que eu acho que agora vocês entenderam por que ele tem, sim, sempre esse lugar cativo nas provas de Enem e vestibulares, né? Porque não é só por uma questão de linguagem, mas é por uma questão de registrar a história de uma sociedade através de textos. Os seus hábitos de consumo, as suas preferências, né? É muito interessante quando a gente consegue entender o texto publicitário para além de um texto que está ali para vender um produto. E a gente consegue perceber esse texto, que claro tem a intenção de vender, mas atrelado também a essa representatividade histórica de um povo e de uma sociedade. Nas próximas aulas, a gente vai estudar exatamente quais eram as estratégias utilizadas e quais são utilizadas para se atingir a esse objetivo final, né? Que recursos da linguagem são explorados? Mas por hoje a gente para por aqui para se encontrar no ao vivo daqui a pouquinho e discutir, né? E para vocês colocarem para mim o que vocês acharam dessa fantástica e incrível história da propaganda no Brasil. Aguardo vocês são os melhores.